Olá, Lilian Sá, seja muito bem-vinda. Eita, tudo bom? Tudo beleza, Lili? Gente, Lilian Sá, acredito que todo mundo que está aqui já segue Lilian Sá. Mas fato é, quem ainda não segue, faça o favor de acabar essa live e ir lá seguir Lili, porque realmente tem muito conteúdo bacana lá no Instagram de Lilian Sá. Eu conheci Lili há quantos anos atrás? Não sei, mas foi através de Alice, que é uma Alice. amiga em comum, exatamente, que acabou me levando para o luxo, desculpa Brasil, não quero causar inveja em ninguém, mas ao luxo de ir comer na casa de Lilian Sá. Sim, Foi. eu já Tem, provei a comida diretamente de Lilian tem Sá, uns feita quatro por ela. anos? Tem uns Eu acho 4 que anos, tem, Paulinho? acho que tem uns 4 anos por 4 aí. anos. E na Pois verdade, é. até, Lili, deixa eu até te contar uma coisa que até meus amigos aqui que moram aqui em São Paulo, eles sempre me perturbam, né? Porque tem um prato que eu sempre faço, que eu não sei se você sabe qual é, mas que é o que eu considero que eu faço melhor na vida, que é medalhão de filé mignon com molho gorgonzola e purê de batata doce, que eu comi aonde? Na Aqui sua em casa, casa. no prato que você fez, que eu aprendi com você naquele dia. E desde então é o único que eu tenho coragem de fazer para as minhas visitas. E todos eles me perguntam quando eu convido para vir para cá, eles já falam: e aí, vai rolar aquele filé mignon com molho de gorgonzola? Eu falei: é ele mesmo. Então, mas fato é, Lili, seja muito bem-vinda. Obrigada Obrigada, por querida. aceitar vir aqui, compartilhar um pouquinho da sua rotina, falar um pouquinho sobre congelamento, que eu sei que é uma coisa que você faz muito aí na sua rotina. Sim. Então, na verdade, eu já queria começar pedindo para você se introduzir, na verdade, pode se apresentar aí para as pessoas, caso tenha alguém aqui nessa live que ainda não te conheça. Opa, gente, obrigada. Deve ter, sim, com certeza. Seu público é maravilhoso, as pessoas que te seguem, seu conteúdo é muito bom, é muito consistente. Eu acho que ele é muito coerente, com saúde, com bem-estar, que é o que eu acredito mais do que qualquer outra coisa. A gente já bateu vários papos, já foi em café, já bateu, que é o que eu acho que a gente pode ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação que faça sentido pra gente, sem ficar com aquela obsessão, sem tornar isso um grande problema, sem tornar isso um desserviço para a nossa saúde. Né? Eu acho que a alimentação ela tá ali junto com a nossa vida, ela é cultural também e ela precisa estar alinhada com os nossos sentimentos. E eu acho que você faz isso de maneira maravilhosa dentro da sua profissão de nutricionista. Você sabe disso, sou fã do trabalho da Paulinha há muito tempo. Obrigada, Então, Lili. ó, para quem não me conhece, meu nome é Lilian Sá. Eu já falo nome e sobrenome, né? É Lili mesmo. Eu sou uma advogada, mas eu uso as redes sociais para dividir vivências hoje em dia. Esse Instagram começou lá atrás, em 2015, como um diário alimentar, porque eu tive uma obesidade muito grande e eu usei o Instagram como um espelho da minha alimentação. Uma maneira, em vez de anotar, eu fotografava. Então, quem voltar lá vai ver só umas fotos, uns comentários, umas coisas que eu punha. E isso foi, acabou que foi crescendo, foi mudando. Eu também, com o passar dos anos, em 5 anos, foi quando eu saí do direito, eu entrei no Instagram. Né? Deixei de ser advogada e comecei a brincar aqui no Instagram. E hoje eu divido vivências. E a alimentação, para mim, como mineira, e como uma pessoa que teve uma briga com a balança e de desamor ao próprio corpo muito grande por muitos anos, a alimentação ela é uma fatia grande nessa torta da minha vida. Então, no meu Instagram, a gente vê muito falar sobre alimentação inserida num contexto de vida normal e possível, né? Exatamente. E É o que aí a que gente entra o quer. congela, né, amada? Aí que entra o congela. Exatamente, Lili. Ontem eu fiz uma live, Lili, que foi só sobre isso, assim, como ter uma alimentação que ela é saudável, porém que ela seja prática. Porque, na verdade, Uhum. hoje, para mim, como nutricionista, é o pedido que mais eu tenho nos meus pacientes, seja aqueles que moram sozinhos, que às vezes até tem dificuldade, até certo ponto, de cozinhar só para eles. Fato Uhum. é, praticidade é uma coisa que é tão requisitada hoje quanto uma alimentação saudável. E eu acho que o congelamento tem papel-chave nisso. Exatamente um dos pontos que você sempre bate de, pô, no momento que vai fazer a comida, já que já vai lá, né, sujar a panela, perder um pouquinho, perder, entre aspas, um pouquinho do seu tempo, então aproveita, já faz em maior quantidade e congela. Aí eu já queria te fazer a primeira pergunta, que é em relação a isso, Lili. Para as pessoas até que não gostam muito da comida congelada, que tem essa coisa sempre de querer fazer, querer ter a comida ali fresquinha, mas ao mesmo tempo se ver sem tempo com a rotina de filhos, etc., todo mundo em casa. Uhum. Que dica você pode dar para essas pessoas para conseguirem aproveitar o congelamento e ainda assim
ter essa coisa da comida fresca. Eu acho que o congelamento, ele é até um terceiro momento que a gente tem passado em relação à alimentação. Comida, falei essa frase esses dias, é o que nos tornou humanos e o que tem nos devolvido à humanidade nesses tempos. E eu sei que tem gente que o home office, quem está no isolamento social, ou mesmo em tempos de não home office, que mora sozinho, ou enfim, que não tem essa disponibilidade tanto de tempo para cozinhar, mas ao mesmo tempo quer comer bem, porque eu amo comida de restaurante, gente. Todo mundo sabe que eu frequento, dou dica, sou sommelier de restaurante, amo. Mas não dá para você comer fora todo dia, não dá nesse tempo de pandemia para você pedir todos os dias. Então existe uma maneira da gente congelar e ao mesmo tempo criar. Eu até anotei para não esquecer, que tem 3 maneiras da gente aproveitar a facilidade do congelamento. Essa primeira que você citou. Quando você vai para a cozinha, você faz a mais. Você faz a mais e congela. Você pode congelar aquele prato inteiro, ou você pode congelar partes dele que se transformam em outras, que vai na minha terceira indicação de congelamento. Então, uma maneira para quem não gosta, eu quero contar um fato aqui, eu não gosto de comida congelada. Aí todo mundo fala assim, mas como assim você fala tanto de congelamento, mas você não gosta? Não, eu raramente faço o prato inteiro congelado. Quando eu vou viajar, e fica uma dica assim, eu sempre falo que eu deixo um carinho para as crianças, eu deixo as refeições prontas. E aí, quem vai ficar com eles aqui não tem tanta destreza na cozinha, nesse caso, ou quando você vai, já fiz para minha irmã, que fica no resguardo dela, aí eu monto a refeição inteira, deixo ela inteira. Mas no meu dia a dia, eu raramente congelo um prato pronto inteiro. É só descongelar e comer. Não, eu congelo os facilitadores, que eu chamo de facilitadores. Que são o quê? Meios caminhos para a refeição pronta. Porque a partir desses meios caminhos, eu não vou descongelar, seja no frio, seja no micro-ondas, seja no forno, eu não vou descongelar, eu vou transformar aquilo congelado. Hoje foi um exemplo disso. Eu fiz uma maminha, dias atrás eu me organizei há uns 10 dias atrás e separei um dia inteiro para cozinhar. Eu fiz uma maminha recheada, que é uma receita que todo mundo conhece, minha. Fiz essa maminha, fracionei e separei nos pacotinhos. Fiz molho de tomate, né? Fiz um molho de tomate temperado, aromático, delicioso. Congelei só o molho de tomate. Esse molho de tomate já foi em macarrão de vegetais. Eu já coloquei creme de leite e cogumelos e fiz carne e transformei num estrogonofe. Muitas vezes eu congelo a carne de picadinha de estrogonofe, né, o filé mignon, já feito. Só que sem nada, só temperadinho. E aí eu posso colocar com o molho de tomate com creme de leite virar estrogonofe, eu posso colocar com creme de leite e queijo e fazer um filé com gorgonzola. Então, eu não gosto de congelado, mas eu como congelado todo dia praticamente, porque você cria facilitadores e aí você já fica ligado. Quero dar uma outra dica também. Quando você fizer isso, você tira um dia. Gente, quem me acompanha viu. Tem uns 10 dias que eu fiz isso. Eu ainda estou comendo o que tá lá. Faz uma lista no seu bloco de notas do celular com tudo que tem na geladeira. E tudo mesmo. Eu branqueei. Outra dica também. Legumes. Você pode congelar legumes. Mas se você refogar e congelar, quando descongelar vai estar com aquela cara de ontem. Por mais que você tenha cuidado. Para quem é mais enjoado. Eu sou enjoada, porque eu gosto de comida, eu gosto de sabor, eu gosto dos aromas se espalhando pela casa. Aliás, gente, eu vou dar uma dica para quem tem criança, tá? Quando você faz a comida, presta atenção, naquele dia a criança come mais. Porque ela começa os sucos, e aí a nutricionista pode falar isso. Quando você tá lá na cozinha, quando os cheiros estão saindo da cozinha, a criança já começa a antecipar aquela refeição, aquele prazer, aquela vontade. E ela vai ficando com fome. Então, eu gosto que a casa cheie de comida na hora que eu vou fazer comida. Então, por isso que eu acho que esses facilitadores, eles ajudam demais. A Larinha come muito melhor no dia que ela... O que é isso que você tá fazendo? O que vai ter hoje? Porque sente o cheiro. Os legumes, o que eu faço? Eu branqueio. Aí todo mundo fala, é muito difícil. Gente, pica, higieniza. Taca numa vasilha com água quente 1 minuto e meio.
tira, põe na água gelada, deixa escorrer, congela. Todos os folhosos de cor escura também são passíveis de congelamento, só que você não vai poder comer eles crus, né? Você vai refogar a couve. Então, se você proporcionar, anotar, tenho couve, tenho uma almôndega, uma carne moída refogada. Eu faço isso, eu refogo a carne moída só ela, sabe? Aquela recheio de pastel pobre. Essa carne moída já virou escondidinho, recheio de escondidinho de abóbora, que eu também congelo purê. Eu cozinho só o purê e congelo. Então, isso vai... Aquela pessoa enjoada para comida, ela junta isso tudo naquela listinha que ela fez de tudo que tá no freezer dela. Deixa eu ver o que isso aqui dá para fazer. Perfeito. E você vai e faz um prato novo, diferente. Você comeu congelado, você facilitou a sua vida, tá saudável, tá possível, tá ali. Mas você fez diferente e ganhou tempo. Eu falei demais, né? Imagina, acho que foram dicas preciosíssimas. Porque isso é um dia ou um turno ali do seu final de semana, às vezes, que você pode pegar, que você esteja mais tranquila. Adianta um monte de coisa. Talvez a parte das proteínas, né, das carnes, que seja o que mais leva um pouquinho de tempo, provavelmente, para ficar pronto. Deixa tudo no esquema para depois só vir com um molho diferente, só vir com a preparação, juntar isso com aquilo. Eu achei a dica muito boa. E achei a parte, principalmente, do branqueamento de alimentos, né, dos vegetais, que é algo que eu vejo que as pessoas sempre ficam na dúvida até. Porque realmente a gente vê que tem muitos vegetais que não fica muito bacana quando ele descongela, né? Você congela, você já prepara, às vezes compra aquela marmita que é alguma coisa, um rolinho de abobrinha, uma lasanha, e quando você tira, o negócio está lotado de água, por exemplo. Então, na verdade, gente, essa dica do branqueamento eu acho super bacana, porque aí você é como se fosse só um pré-preparo mesmo. É só, na verdade, você só está preparando ali os legumes para eles serem congelados. E uma dica legal é isso, né, Lili? Sempre que a gente falar de alimentos que eles ainda vão voltar para a panela depois para serem finalizados, isso especialmente da parte de legumes e tudo mais, ou só fazer o branqueamento, ou mesmo que você queira já deixar quase no ponto de alguma preparação, sempre deixar que ele fique o máximo al dente, né? Não já bota no ponto já final, porque quando você vai reaquecer isso, a chance de ele vai passar ficar mole. O problema do freezer, assim, eu nem falei, não vou ficar dando muita dica do quanto tempo pode ficar no freezer, porque um Google resolve a vida, pessoal. Tem coisa que você não pode congelar, um Google te resolve a vida. Mas, assim, quando você vai congelar coisas que tem, legumes que tem muita água, ele não vai descongelar bem, entendeu? Não adianta, ele não vai descongelar bem. Batata inglesa, ela perde textura. Porque quando a água, esses alimentos são cheios de água, quando ele congela, essa água expande. Vocês já viram que não pode congelar refrigerante? Da época que eu tomava, que realmente refrigerante eu não tomo, água com gás eu tomo. Se você botar uma água com gás no freezer, ela vai estourar, né? Ou água, qualquer coisa que você põe no líquido fechado. Estoura porque a água ela expande, ela ganha volume. Então esses legumes são cheios de água. Quando você coloca eles no freezer, essa água expande. Quando você descongela, essa água toda sai. E esse legume fica murcho, fica cagado, todo ferrado, né? Assim, isso acontece com todos os que têm muita água. Então, o branqueamento ajuda a manter a estrutura. Então, por exemplo, brócolis, couve-flor, eles vão muito bem. Agora, sei lá, como é que chama aquele? Rabanete. Cara, não põe rabanete. Não faz isso com rabanete. Não faz. Com muito amido também, eles perdem textura. Então, batata não funciona bem. Mandioca eu já congelei, apesar de ter bastante amido. Funciona, mas batata não. Batata não. Mandioca funciona muito bem, tanto congelar ela crua quanto já cozida, funciona para mim super bem. Abóbora, como você citou, também funciona super bem, tanto crua quanto cozida. Mas batata doce, se eu não me engano, também. Nunca tem. Eu não sou da batata doce demais, eu faço muito eventualmente. Olha lá, a Silvia falando, aprendi essa semana que o arroz precisa congelar quente. Gente, não sei, tá? Se o arroz precisa congelar quente, não. Primeiro porque a temperatura dele é alta, vai entrar no freezer e vai descongelar um pouco as coisas que estavam congeladas lá. Então, tem que ter cuidado.
Muita gente me pergunta também sobre tempero. Porque tempero, gente, assim... Tem uma frase que, não sei se ela é nem bíblica, que fala o sal da terra, o sal da vida, né? Comida sem tempero é uma merda, congelada ou sem ser congelada. Né? Só que a gente muitas vezes não consegue ter em casa os temperos frescos, ou porque não tem tempo para ter uma horta, né? Ou não dá, ou se compra o negócio, caga lá na geladeira. Então eu congelo ervas. Até porque as ervas, a grande maioria, são verde escuro. As verdes escuro congelam muito bem. Cebolinha e salsinha, todo mundo me pergunta. E como você costuma congelar, Lili, suas ervas? Então, cebolinha outra água eu considero como um ingrediente. Água, né? Eu falo sempre isso. A água no omelete faz ele ficar fininho. Eu uso água como ingrediente. Substitui muitas vezes o leite, quando o leite não tem uma outra função de gordura também na alimentação. A água, no caso de alguns alimentos, quando você vai cortar eles, quando você vai congelar eles, a água interfere. Então, a cebolinha você tem que lavar, a salsinha lavar e secar, gente. Secar, mas secar real oficial. Lava, seca com aquele papel toalha, bem sequinho, pica e congela. Congela num saquinho, bate ele assim para ele ficar fininho, que depois você tira pedaço, sabe? Pegar um pedaço de cebola. A mesma coisa com a salsinha. Se você congelar com água, vai virar um bloco. Vai ficar tudo ferrado, vai murchar. Não vai ficar bom. Então, a dica é seque muito bem. Coloca no saquinho ou na vasilhinha, no saquinho até melhor. Espalha ele, igual carne moída crua também. Congela ela e faz uma panquequinha assim. Ela fica comprida, descongela muito rapidamente. Alho, ele perde... O alho... O que é gostoso no alho são aquela aguinha dele com os óleos essenciais. Quando você congela o alho, ele tem gosto, mas ele perde um pouco. Eu congelo quando eu tô com uma quantidade muito grande, mas o resultado final não é tão bom. Alho poró congela super bem. Ótimo, nunca tinha testado congelar nem alho poró nem alho. Erva também, Lili, eu já vi dica há tempos atrás, eu acabei Azeite. utilizando uma vez isso, de No fazer azeite. os cubinhos, né, de gelo, colocar Cubinho no de azeite. gelo. Isso, claro, para as ervas, principalmente aquelas que você vai submeter ao aquecimento, né? Então, tem Sim. que ser ervas que ficam legais submetidas ao aquecimento. Exemplo, manjericão não é uma delas, né? Porque Não, manjericão, as não pessoas dá não pra você sabem. fazer isso. Manjericão é uma coisinha que você põe no final, porque assim, um peidinho ele perdeu. Porque ele, né, deu uma esquentadinha, ele perdeu ali. Fica ruim. As ervas que aguentam temperatura. Então, decore isso também, que é para você no campo sem ser semeado, que tem muita gente que acha que né? O próprio alecrim dourado. O alecrim dourado, o tomilho, a sálvia. Quem nunca provou sálvia, meu bem? Vocês não estão entendendo. Sálvia é o chocolate da cozinha. E, pelo amor de Deus, vocês percam esse preconceito com coentro. Ponha coentro na sua comida. Amo. Sou alucinada. Coentro é vida. Como boa baiana, né? Tudo meu é com coentro. Na verdade, me dá raiva até às vezes quando, sem querer, eu compro salsinha rapidamente porque não cheirei, porque não olhei direito, achando que é coentro. Ô, que raiva. Mas Não, não dói bota o coração. Coentro é maravilhoso, o cabinho do coentro. Então, assim, eu acho que essas coisas... É duro, Paulo, que a gente vive uma sociedade que deixou de lado... Até por isso a obesidade é essa questão toda, hoje em dia, que as pessoas perderam a conexão com o que elas comem. Né? E aí, quando você volta a estabelecer essa conexão, que eu acho que o nutricionista ajuda, os bons, né, gente? Nutricionistas ajudam nesse processo, os bons. Ajudam nesse processo de reconectar com a comida. E reconectar com a comida é reconectar com o sabor. Então, quando você congela para você, né, para você conseguir quebrar essas etapas e conseguir manter essa contínua de fazer a sua própria comida, aí você vai atrás do seu coentro para experimentar, do seu alecrim, do seu... E tornar aquilo lá, botou uma abóbora lá para congelar, você lembra que você já tem um alecrim, você coloca um salzinho, bota todo mundo no forno para fazer aquelas surubex no forno e vai sair aquela abóbora maravilhosa. Essa, para mim, na verdade, eu até falei ontem na live ali, essa é a melhor forma para mim de cozinhar todos os legumes. É tacar tudo
num pirex, botar bastante azeite, sal, pimenta, alecrim, ou seja lá que erva, tacar no forno alto para médio para alto, 40 minutos, e Ave Maria, não Não, tem você como não bota fazer um bolo. alho grande, azeite. E eles vão ali fazendo. Tem uma chefe americana que agora esqueci o nome dela, ela tem um cabelo branco e ela fala um bordão maravilhoso que eu botei na minha vida, que é assim, põe no forno para eles fazerem as coisas lindas que eles fazem quando estão juntos, sabe? Ela usa muito esse termo. E realmente, o preconceito do congelar é o descongelar, ficar aguado, é o ficar sonso, é tudo misturar. Isso realmente acontece quando você descongela mal, congela mal, né? Você tem que ter esse cuidado no descongelar também. Então, Uhum. as três dicas para congelamento, assim, que eu dou, ou você vai cozinhar e faz a mais e congela. E aí você pode, se você congelar o prato pronto, cuidado para ser uma porção para você mesmo, ou se for para a família, pensando na família toda. Quando eu fraciono, eu sempre penso que aqui em casa tem 4 bocas, mas que tem gente que repete. Então vai um pouquinho a mais, né? Vai pensando nisso. Isso é uma saída, você vai cozinhar, já que você vai cozinhar, você faz isso. A segunda dica é tirar um dia da semana ou de um dia por quinzena para que você cozinhe pratos prontos inteiros para você e para sua família. Ou se você é como eu, que não dá conta, porque eu já vi gente que me mandou no Instagram foto de 30 pratos de creme de chuchu com carne moída. 30. Pessoa, para ela tá bom. Ela vai comer isso feliz. Não dou conta, entendeu? Eu Eu não comecei. dou conta. Aí você tira esse dia também e faz esses facilitadores, porque aí você, no meio do caminho, você usa ele com outra coisa, faz alguma coisa na hora e perfuma a casa de cheirinho de papazinho, porque isso ajuda a aumentar os nossos sucos gástricos da fome. Ajuda mesmo. Uma coisa que você falou super importante, Lili, que é essa coisa do descongelamento. Gente, isso que ele falou, que tudo se expande, é verdade. No momento que a gente congela, o que acontece com os alimentos é justamente rompimento do tecido. O alimento é Rompimento da simplesmente fibra. tem tecido, tem fibra, exatamente, tem células ali. E no momento em que a água que está ali dentro, que já estava ali dentro, porque aquele alimento ele é naturalmente aguado, no momento que congela, isso forma um cristal de gelo, e no nosso congelador, que tem um congelamento lento, esse cristal é ainda maior. Quando tem essas empresas, né, Lili, que elas têm esses congeladores especiais Rápidos. de congelamento rápido, os cristais de gelo São formados são pequenos. pequenininhos. Então, quando descongela esse prato, ele tende a ficar com uma textura muito melhor do que realmente quando a gente faz no nosso congelador de casa. Mas fato é, Uhum. a verdade é que a gente tem um congelador normalzinho, que realmente os cristais, depois de congelados, né, o cristal de gelo ele realmente fica grande e o rompimento dessa célula, dessa fibra do alimento, acaba sendo maior. Aí a grande importância da gente descongelar o alimento da maneira correta, que é o quê? É sob refrigeração, gente. Então, esse negócio de tirar a carne ou peixe, ou seja lá o que for, e botar direto do lado de fora, ou botar embaixo da água, definitivamente essa não é a melhor maneira, e isso pode ser que só piore ainda mais a textura do alimento após Sim. descongelado. Exatamente porque você vai ter maior exsudação do líquido, vai sair mais líquido ali. Quando você faz isso sob temperatura controlada, sob refrigeração, a chance é que dê tempo desses líquidos voltarem à posição original dele. Então, é muito melhor para garantir a textura, principalmente de carnes mais delicadas, como é o caso de peixe. Realmente, tudo tem que ser feito na geladeira. Então, pensa lá dias antes, quando você quiser descongelar o seu negócio, a sua comida. Bota na geladeira para preparar lá um dia, 2 dias depois, após realmente descongelamento total. Não é isso, Lili? Principalmente quando é o prato inteiro. Quando é Pronto. legume, quando é o prato inteiro. Carne, Exatamente. realmente. Porque se você tira a carne pronta e bota ela no micro-ondas, ela vai ressecar. A chance dela ressecar, dela perder a água. Ah, mas deu muita água, ficou seca. Pois é, saiu água de dentro dela. Por isso que eu já ensinei no Instagram a fazer a salmoura, que é o caminho inverso, né? Você botar água para dentro da carne. Esse processo de descongelar no micro-ondas vai fazer essa água sair, vai fazer a tua carne ficar muito mais seca. Na grande maioria Uhum. das vezes é isso mesmo. Bota lá na geladeira e deixa descongelar na geladeira para depois. Eu sei que a gente
que esquece, a gente esquece, né, gente? Mas aí você considera quando você esqueceu, ou quando não deu, quando foi correndo, quando chegou uma visita a mais, seu filho trouxe 3 adolescentes para comer na sua casa, essas coisas acontecem. Você Exato. tenta, o forno costuma em pratos prontos, forno convencional, não forno de micro-ondas. O Uhum. forno costuma a, a ter um resultado melhor quando você descongela nele no desespero. Né? Aí você vai não para carnes, para pratos inteiros, né? Não Uhum. para os facilitadores. Mas eu acho que é Uhum. isso, Paulinha. As pessoas, eu até anotei mais umas coisas aqui para falar. Ah, eu quero dar uma dica maravilhosa. Diz aí, por favor. Entre os temperos ainda, eu botei bem grande aqui para eu não esquecer. Congela vinho. Congela o quê? Vinho. Vinho? Eu vou explicar por quê. Diz Não para aí. beber, não para beber. O vinho, sobrou um vinho, ou você abriu um vinho. Eu, por exemplo, uso muito vinho na comida. Porque eu acho que ele cria uma outra camada de sabor. A função do álcool, se for um risoto, aí eu não tô falando low carb, né? Tô falando até um risoto aqui. Uhum. Mas ele cria outra camada de sabor, ele cria uma história ali com um molho de tomate, por exemplo. Você faz um molho de tomate, bota um pouquinho de vinho tinto, ele ganha outra história, entendeu? Você ainda pode contar para sua visita. Não, isso aqui é um ragu, é carne moída com molho de tomate. É um ragu com molho de tomate ao vinho. Você já mudou o negócio. Mas assim, aí você não é todo dia, você não tem todo dia um vinho ali, né? Você não tá tomando vinho todo dia, ou você não vai abrir um vinho para fazer um pouquinho de molho e tal. Aí você abriu, sobrou vinho, bota na forminha de gelo, congela para fins culinários, gente. Muito Para legal. fins culinários. Não para a vida, para você tomar esse vinho depois que você já acabou com ele para fins de beber. Mas para fins de cozinhar, pode fazer isso, que não nos ouça Alex Atala maravilhoso, esses chefs incríveis, mas a vida da gente normal não sustenta abrir uma garrafa de vinho só para poder botar no molho de tomate. Com certeza. Por sinal, vem cá, cadê sua taça de vinho? Que você falou que tá aí aqui. Menina, eu vou ter que trabalhar depois aqui. Amanhã eu tenho workshop com a Dala. Ah, eu vou pedir o Santo para abrir. Sam? Não, vocês não vão ficar assim, não. Peraí. Sam, Ai, gente, enquanto o Lili vai lá pegar a taça de vinho, deixa eu dar uma ele rolada está nessa ele barra tá em aqui. reunião. Sem problema, mas senta aí, não tem problema não. Depois hoje a gente faz um brinde sem problemas. Eu vou dar uma roladinha aqui nas perguntas, Lili, para ver o que é que passou aqui que a gente não viu. E ver Ixi, o que é que a gente, gente pode. chegaram vários. Ó, teve uma pessoa que perguntou aqui, Lili, Juju, e quando tiro do congelador, deixo uns minutos fora antes de levar ao micro-ondas, está correto? Não, É aquilo que a gente estava mesma falando do coisa. descongelamento, né, Juju? É, Vai dar o choque do mesmo jeito. Né? Pode ser, exatamente. vai soltar água do mesmo jeito. É importante, quando você for realmente descongelar no micro-ondas, se não tiver jeito, realmente bota na função descongelar, tá bom? Porque aí Ah, é, porque entra é mais baixa a temperatura. exato, a emissão de ondas, etc. A temperatura é mais baixinha e dificulta, pelo menos, que a carne realmente cozinhe. Mas, de qualquer forma, vai ficando de olho sempre no tempo que está lá, para que a carne não acabe cozinhando lá dentro, né? O objetivo é só Uhum. descongelar, não cozinhar. Nós chegaram várias. Ontem fiz Diga sopão de aí. abóbora. É melhor congelar o prato num recipiente de vidro ou de plástico? Então, plástico tem que olhar se ele é BPA livre, né? Porque Uhum. aí, esse negócio libera, essa substância é cancerígena, ela libera tanto no congelamento quanto no aquecimento. Então, eu tenho tentado trocar por de vidro, mas eu sei que é osso. Então, vai procurar um de plástico que seja livre de BPA. Boa, exatamente. Tem uma pessoa aqui, Solange, perguntando: abacate pode congelar? Você pode congelar, na verdade, Solange, qualquer fruta. A grande questão é que quando você tirar do congelador, bem provavelmente depois de congelar, as características ali de textura da fruta vão ter Vai sido mudar. perdidas. Então, qual a ideia de congelar a fruta? É você transformar ela depois em coisas diferentes. Pode ser um tipo de vitamina ou suco, né, um smoothie que a gente fala, ou pode ser um creme, né? Se você pega frutas que são mais maçudas, como é o caso de banana, manga, e bate ela congelada, ela tende a virar como se fosse um creminho, um sorvetinho. E, na verdade, até essas frutas mais maçudas, você pode até congelar elas
E elas, vocês já devem ter visto por aí dessas receitinhas fit, pegar a banana, mergulhar no chocolate, por exemplo, e depois botar para congelar. Ela, se você deixar ali um minutinho fora do congelador, ela ainda congelada, você vê que ela está macia ainda. Exatamente porque ela apresenta pouca água na composição. Então, no momento em que ela congela e você come, ela ainda está um negocinho macio, assim, só que geladinho. Então, fica super bom também para você tirar e já comer de sobremesa. Chegou uma perguntinha aqui, ó. Dá para congelar brócolis e quando descongelar não fica tão mole? Dá. Quando você faz o branqueamento que a gente falou antes. Corta o brócolis, floretinho, higieniza, deixa a água fervendo, coloca esse brócolis na água para ferver 1 minuto e 30, tira a água gelada, escorre, congela. Ele não vai perder as características dele. Vai por mim. Boa. Teve uma pessoa até aqui que compartilhou uma dica. Dica para lasanha de abobrinha ou de pupunha não ficar aguada depois de descongelar. Não colocar direto para aquecer. Deixe descongelar naturalmente e só depois esquenta. Eu acho que esse naturalmente é na refrigeração, né? Que essa pessoa quis dizer. Para melhorar ainda mais. Show de bola. Valeu pela dica. Eu acho que foram todas, hein? Foi. Tem uma Foi. pessoa Tem aqui. mais alguma pergunta, gente? Tem uma pessoa que perguntou aqui, Lili Margarete, tem que congelar no dia que você faz o alimento? Ah, não. Ó, eu não necessariamente. Às vezes eu faço uma quantidade maior e acho que a galera vai jantar. Na janta ninguém jantou o negócio. Fizeram outra coisa, fizeram uma salada, pediu uma comida. Ainda mais agora que a gente está em isolamento. Eu congelo no outro dia. Não tem problema. A única coisa que você não pode fazer é o seguinte: descongelou um produto cru, uma carne, um legume cru, você não pode congelar ele cru de novo. Aí me perguntaram, mas você descongelou carne, agora você vai congelar sei lá, o picadinho? Vou. Se você descongelar, fazer, aí você, cozida, você pode congelar de novo, mas jamais descongelar cru e congelar cru de novo. Aí sobrou isso aqui. Cara, faz ele e congela feito. Isso eu sei que é realmente importante por uma questão como é que fala? Que pode ser contaminado. Microbiológica mesmo. É aquela coisa, Lili, é uma questão que eu estava discutindo com uma colega nutricionista outro dia, exatamente isso. A orientação básica é exatamente essa que você deu. Descongelou, não congele novamente. Exatamente porque a gente sabe que aumenta muito a chance de, nessa perda de água, você proliferar os micro-organismos, especialmente, gente, se você descongela fora da geladeira. Mas aí até eu estava discutindo com ela, eu disse, poxa, mas e se o descongelamento for ali na refrigeração e tudo, não saiu ali da refrigeração? É aquela coisa, orientação básica, não. Vá realmente fazer, pega, troca de roupa e vai fazer o negócio. Toma coragem e vai preparar para congelar ele já preparado. Mas, ao mesmo tempo, talvez realmente não tivesse tanto problema se o descongelamento foi feito em condições ideais. O problema é você realmente tirar do congelador, deixar do lado de fora, em temperatura, às vezes, que está quente, aí você aumenta muito a chance de proliferar a bactéria ali, que em qualquer alimento cru já vai ter uma carga inicial de bactérias, não tem jeito, né? O alimento ali cru ainda. Então, no momento que você realmente descongela do lado de fora, aí a ideia, a gente, principalmente isso, tem que usar de imediato, não tem jeito. Mas não façam isso, tá? De verdade, descongela descongela, usa e aí o prato pronto, que eu dei até uma gaguejada, o prato pronto, você pode congelar de novo. Gente, nem me pergunta, tá? Creme de leite, maionese, nada disso fica bom congelado. Não vai congelar bem. Ovo, até rola que você congelar as claras. As gemas, porque elas são ricas em gordura também, é a fonte de gordura do ovo, elas não congelam muito bem. Então, se você vai fazer alguma receita que vai aquele monte de gema, aquele monte de gema, massa. Aí você consegue congelar essa clara. O contrário já é mais difícil. Agora, eu já congelei, porque não pode congelar o ovo cozido também, né? Eu já congelei coisas que levavam o ovo mexido. Tipo farofa, que eu faço farofa low carb, eu amo farofa, sou farofeira, gente. Farofa, vinagrete, carne, pra mim, é refeição dos deuses. Eu amo. Então, tá ali na meiuca com pão de queijo. A farofa, às vezes, é uma farofinha que vai ovo. Eu congelei, tá tudo bem. A gema pode ficar esponjosa, mas entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Eu fiquei feliz com a farofinha. Boa, Lili. Deixa eu dar até a minha experiência que eu já tive, Lili. Também já congelei ovo, mais a título até de experiência do que qualquer coisa.
E realmente, aí depois eu fui ler uma dica, e se eu não me engano, eu não testei com essa dica. Mas fato é, se você congelar a gema, você vai ver que ela fica. Eu tentei fazer ovo mexido depois, e ela fica realmente gelatinosa. Fica Não meio pedaçudo. funciona. Você faz uma boa, mas não fica tão legal assim, a textura dela muda. E aí eu li depois uma vez no site, eu não testei fazer assim, mas que para gema era importante você adicionar sal, se você for fazer uma preparação salgada, ou adicionar açúcar, se você for fazer uma preparação doce. Mas você não Esse testou? não testei, Lili. Ah, Isso eu não também não. testei. Eu Então, nunca, vi lá nunca. no site do cara lá que era aparentemente especialista em congelamento, tudo que ele falou estava certinho, só que isso eu realmente não consegui testar. Que dessa forma não causa essa gelatinização, que a textura fica muito parecida com ela, como se o ovinho tivesse fresco ainda. Então, se você aí precisar congelar a gema e clara, vai a dica aí. Se O que quiser eu fazer acho, tudo junto, as pessoas têm que ir testando e sim. perder um pouco o medo, né, Paulinha, do freezer, assim. Porque quando a gente começou a cozinhar lá, o ser humano, gente, ele foi comedor de carniça antes dele cozinhar. Era isso que a gente comia o resto da caçada de outros animais, lá no início, lá atrás nas savanas. Com o passar do tempo, quando a gente desenvolveu a capacidade de cozinhar, né? Que a gente começou a comandar, ser dono do fogo e conseguiu cozinhar e socializou ao redor da panela, não tinha como conservar. Então, antigamente, conservava no sal, conservava, eu que sou mineira, no óleo, né, na lata. Você foi criando maneiras de conservar alimento. Aí teve a geladeira com o seu congelador maravilhoso, a gente foi aprendendo. Também era um bicho-papão a geladeira, né? Como assim uma geladeira? Como assim um congelador? E agora o freezer que congela com mais. A gente tem que usar isso tudo, né? Esse caminho de alimentação da humanidade não pode afastar a gente da cozinha. Eu acho que ele pode facilitar. E a gente pode perder o medo de usar esses facilitadores. Mais uma vez, lembrando, você não precisa congelar o prato inteiro. Mas você vai criando, deixando a sua cabeça funcionar e anota, gente. Cria o hábito de anotar o que você tem no freezer, porque senão, na hora que você vai fazer, você vai ficar com ódio. Que você vai sentar na frente do freezer. Tô falando de, né? Você senta, agacha na frente do freezer, já dá aquela pegada na lombar, você agacha ali, você começa a tirar tudo que tem lá de dentro, desesperada, porque você não lembra o que tem, queima a mão. É isso que acontece. Então anota, e aí você já vai pensando, já salva. Vocês sabem salvar no Instagram receita? Você viu um post da Paulinha. Paulinha postou hoje almôndega, você fez tipo um ovos no purgatório com almôndega, não foi? Exatamente, com as sobras das últimas almôndegas. Eu faço isso. Você vai lá naquela setinha, aquela bandeirola, que a gente é brasileira, bandeirola do lado de... Ah, isso me lembra a festa junina, esse ano não vai ter. Você vai naquela bandeirolinha e segura. Aí vai salvar. Você pode até criar uma pasta escrito receitas. Aí no desespero você vai lá e fala, peraí, deixa eu ver o que vai rolar aqui. O que eu salvei, que eu quero fazer, o que eu tenho no freezer. E criar caminhos, né, Paulinha? Que vão levar para a saúde. Com certeza. E é isso, gente. Eu acho que essa pauta de hoje foi super importante, porque é uma das maneiras mais efetivas da gente ter praticidade no nosso dia a dia. É já contar com um congelador ali com algumas opções. E para aquelas pessoas que já mapearam lá quais são, o que é que está levando a sabotagem no meio do caminho, que às vezes até está em busca de um emagrecimento e não consegue, porque sabe que sempre chega em casa tarde e nunca quer fazer nada e está com preguiça e sempre acaba recorrendo ao delivery ali. Eu sempre falo, cara, mantenha o congelador abarrotado de coisa possível para você comer. E se para você precisa ser a comidinha já pronta, faz isso. Muito melhor do que toda hora tá tendo que pensar de última hora em alguma coisa e acabar nesse meio do caminho aí se sabotando, seja ligando por um delivery, seja abrindo um pacotinho prático que não vai te oferecer nutrição nenhuma, pelo contrário, só vai te levar na contramão do que você está querendo. Então, eu acho que congelamento é vida e que congela sempre Quem tem, né? congela Então, sempre tem, não vai faltar. é isso Promoção, aí. e é uma questão para saúde até financeira. Porque você compra numa promoção, você coloca mais ali na sua geladeira, você consegue trabalhar com o que você tem, com o que você tem, e vai, né, mantendo a sua escolha alimentar. Eu tenho horror do termo dieta, já defendi emagrecimento, gente, de pedir palma para as pessoas, porque quando elas me viam pessoalmente, falavam que eu era mais magra, e eu falava, eu ficava. E não é essa obsessão necessariamente com o peso, eu acho que ele conta. Também eu não sou essa body positive falando que, né,
conta, a gente só não precisa se espelhar em outras pessoas. E usar o alimento, que eu acho que é a nossa saúde, em busca disso. Você quer emagrecer? Então vamos comer melhor. Como é que a gente pode se organizar para isso? Usa o freezer. Por que não? Com certeza. Gente, o que eu posso fazer? Só posso agora te agradecer, Lilian Sá, Ah, de eu que agradeço, verdade. amada. Muitíssimo obrigada por ter compartilhado essas dicas que são coisas ali do seu dia a dia, porque eu acho que o que a gente precisa é isso, é realidade aqui, é passar É dicas possível. práticas mesmo que ajudem as pessoas. E, pessoal, é isso. Galera do meu público aí, se por acaso tinha alguém que não conhecia ainda a Lilian Sá, vai lá e segue Lilian, porque ela tem muito conteúdo legal para passar. E Maravilhosa. culinária, eu fico sempre de olho, viu? As terças, que são às vezes quartas na cozinha, estou sempre de olho, de verdade. E fico anotando as receitas. E é isso, Lili. Você, assim como Rita Lobo, são inspirações para mim na cozinha. Estou sempre Oh, dando as dicas, porque de verdade elas ajudam muito. Obrigada pelos obrigada, seus querida. Eu que convites, pela agradeço pelo informação pra convite. gente. Beijo enorme, Lili. Tchau. Vou te Beijo. tirar então da live, tá bom? Tá bom, Beijo, beijo. tchau, Ah lá, tchau. não vou cantar evidências hoje, não. Já estão pedindo. Fica pra próxima.